Olá, meu povo, começando agora a primeira aula da parte 2, que a gente vai falar sobre gases, e a gente vai desmiuçar todos os conteúdos, tudo aquilo que é importante para o estudo da estequiometria, que envolve a temática de gases. A gente vai fazer uma coisa bem paybuft, para que você aprenda ferramentas, que você pegue os bizus e que você consiga resolver questões rapidinho e a gente consiga desenrolar tudo numa boa. Então vamos nessa. Essa primeira aula eu vou falar para vocês das variáveis de um gás, ou seja, as variáveis de estado de um gás. Quais são essas variáveis? A gente tem três e elas são sempre. Todo gás está associado a essas três variáveis de estado. E o que é uma variável de estado? É que se você mexe ou muda, você altera todo o sistema. O estado do gás depende dessas três variáveis. E a gente tem três. Quais são? Temperatura e volume. Essas são as três características que você precisa entender. E professor, como é que elas aparecem para mim e que cuidados eu tenho que ter? Vamos falar de cada uma delas aqui no nosso quadro. Pressão. Pressão, gente. O gás ele vai exercer trabalho, isso você vê lá na física, pela dilatação ou compressão desse gás. Esse processo de comprimir ou expandir o gás está muito associado à pressão que é aplicada sobre ele, se você tira ou se você coloca. E o que é essa pressão? A pressão é a aplicação de uma força por uma área. Então a pressão atmosférica ela exerce sobre nós, sobre a área do nosso corpo, uma força. E essa força é o que a gente chama, essa relação da força aplicada pela área, a gente chama de pressão atmosférica, ou seja, a força com que o ar aplica sobre a superfície da Terra, a gente chama de força de pressão atmosférica. Então, a pressão, ela sempre vai ser trazida nas questões que a gente vai estudar, que envolve as equações que a gente tem, com as constantes que a gente usa, a pressão é sempre pedida, você sempre vai usá-la em ATM. Entretanto, algumas questões colocam em milímetros de mercúrio, que também existe uma constante que já é ajustada para milímetro de mercúrio, ou bar, beleza? Mas comumente, normalmente, a gente trabalha com ela em ATM. Por quê? Porque é um valor unitário. Então, sempre que tiver em milímetro de mercúrio, é mais simples transformar para ATM para usar. Beleza? Termina sendo mais simples. Tranquilo? Então, e a próxima variável de estado que eu falei, pressão, a segunda é temperatura. A temperatura, você vai sempre trabalhar com ela em Kelvin. E a temperatura é um indicador da energia cinética do sistema. Então, sempre que você tiver um sistema com mais energia cinética nas partículas, já se movem mais, você, consequentemente, vai ter um sistema de maior temperatura. Beleza? Então, a temperatura é um indicador da energia cinética do sistema. Vamos lá comigo. Temperatura vai ser sempre dada em Kelvin. Todo problema que envolver temperatura, seja em qualquer área, em qualquer disciplina, o ideal é que você trabalhe com essa temperatura em Kelvin, beleza? Normalmente, aqui no Brasil principalmente, a gente utiliza a temperatura em Celsius. Nos Estados Unidos, utiliza essa temperatura em Fahrenheit com frequência, tipo, mais frequência. Feita a gente usa o Celsius, lá eles usam Fahrenheit. Mas, para a ciência, a gente tem que usar a escala absoluta, uma escala que é universal. Todo mundo sabe e entende ela. Qual é essa escala? É a escala Kelvin. E para você fazer a mudança, a conversão de unidade de temperatura em Kelvin para temperatura em Celsius, você faz o quê? Você pega a temperatura em Celsius e soma a 273,15. Essas correções, tipo, já tem lugares que mostra 273,16, 273,14. Em alguns locais que eu olhei, tipo, tem essa variação de valor. Normalmente, as questões pedem que você considere apenas o 273 como fator de conversão de Kelvin, de Celsius para Kelvin, beleza? O quanto você tem que somar a temperatura em Celsius para determinar a temperatura em Kelvin. Então fica ligado nisso aí, tranquilo? Normalmente é 273, na questão vem bem explícito, ou então você já considera e faz seus cálculos. Normalmente isso se resolve utilizando apenas o 273, tá certo? Vamos lá. E a terceira e última variável de estado é o volume. E o que é o diabo do volume? O volume, ele é justamente o quanto o gás ocupa. O gás, todos os gases, ele tem a capacidade de ocupar todo o espaço que for a ele permitido. Ou seja, se eu estou aqui nesse meu estúdio e eu solto um pum, esse gás que sai, ele vai ocupar todo o espaço da sala. Essa capacidade a gente chama de difusão. É justamente essa capacidade do gás de se espalhar por todo o ambiente. Todo gás tem essa característica. Beleza? Ele vai tentar ocupar todo o espaço que for a ele permitido. Tranquilo? Joinha? Então vamos lá. E o volume, normalmente, as questões que a gente vai trabalhar, o volume vai ser trazido em litros, tá? Em litros. Um litro não é a unidade do SI. A unidade do SI é o metro cúbico, beleza? E as suas derivadas e os seus componentes lá, centímetro, decímetro, quilômetro cúbico e etc.
Mas as equações são construídas para utilizar o volume em litros. Já é uma conversão que foi feita já para deixar a coisa bem organizadinha, bem ajustadinha. E a constante que a gente vai utilizar lá na frente, que é a constante dos gases, ela já leva em consideração que esse volume estabelecido ele vai ser calculado em litro. Mas é comum que você tenha questões que dão para você os valores em unidades de metro, beleza? Metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, e as principais que você vai usar com mais frequência, sem sombra de dúvida, é 1 litro é 1 decímetro cúbico, 1 milímetro, 1 ml é 1 centímetro cúbico, e 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Essas unidades de transformação é o que você vai utilizar na sua regrinha de 3, na sua análise dimensional, para transformar uma unidade em outra, beleza? Para você trabalhar sempre em litro, a pressão você sempre trabalha em Kelvin e costumeiramente trabalhamos a pressão em ATM. Então não esquece, essas são as 3 grandezas, as 3 variáveis de estado de um gás e as respectivas unidades que sempre clareza, olhou para a questão, identifica se as unidades estão todas nessas grandezas para que você consiga resolver os problemas. Beleza?